conosco hoje, pastor William Werneck. Olha só que nome, gente. William Werneck. Meu Deus. Rapaz, eu com um nome desse. Olha para você ver, Alvin Sudari. Olha esse é nome. Fica em pé, pastor, esposa, pastor Elaine, Deus abençoe vocês. Eles são de Belo Horizonte, vieram nos abençoar. Vamos dar um forte aplauso pela vida deles. Pastor, sua igreja, tenha liberdade, vem cá. Já assume aqui. Está conosco também o pastor Nava, lá de Boa Esperança. Cadê ele? Está lá o irmão Edson. Deus abençoe. Tem um pessoal de Boa Esperança aí com vocês aí? Cadê o povo de Boa Esperança? Ah, Deus abençoe. Meu Deus, que povão. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, viu? Sintam-se em boa esperança. Amém. Deus abençoe. Pastor, tenha liberdade. Graça e paz, irmãos. Estou tão honrado em estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu agradeço de coração. Eu não sei se é combinado, né? Uma igreja tão linda como essa. Bonita por ser um povo grande, parece um formigueiro, né? Tem maravilhoso. E bonito também porque parece que até que é proibido ser feio nessa igreja. É só gente bonita, selecionado, povo maravilhoso. Privilégio estar aqui. Nós temos conhecido os seus pastores, né? E agora conhecendo a liderança, mais líderes. E vocês realmente têm sido um instrumento de Deus para o Brasil. Eu sei que o Brasil vai ouvir falar de você. Porque o que Deus tem feito aqui tem sido inspiração para muita gente, para muita igreja. E a gente vem para ministrar, mas já vem sabendo que a gente vai levar alguma coisa. Eu encontrei com o pastor Alvin ali, ele levantou, porque o tempo já tinha acabado, e eu com mais 3 perguntas engatilhadas, assim, ele foi saindo depressa. Porque realmente a gente quer muito receber. Eu tenho a alegria de estar com a minha esposa, a pastora Elaine. A pastora Elaine é uma bênção. Nós somos casados há 26 anos. E nós temos 2 filhos, o Wolfgang e o Wendel. E temos 2 noras, né? Uma nora e uma candidata, que é a Tayla e a Cris. E temos 2 netinhos, o Luca e o Mateu. Eu tive o privilégio de ensinar o meu neto a ler. Ele é bem pequenininho, mas já aprendeu a ler algumas palavrinhas. Eu estava com a minha esposa assim na cama, e ele estava deitado com a gente. E aí eu falei com ele, ainda pequenininho, falei: Luca, pergunta a vovó se hoje vai ter SEXO. Aí ele falou: vovô está perguntando se hoje vai ter SEXO. Aí a Elaine falou com ele: fala com ele que N é o tio. Aí eu disse: Luca, você sabe o que é NA o tio? Ele disse: não. Falei: tá vendo? Eu ensinei o menino a ler, já sabe. Então, meus netos são bênção demais, e tem sido tão bom, tão maravilhoso, né? Viver esse tempo. Eu me casei muito rápido. Eu namorei, noivei e casei com 11 meses. Eu tive muito medo dela não casar comigo, então casei depressa. E foi uma grande bênção. Então, agora nós estamos curtindo um tempo bem gostoso. Meu filho mais velho já é casado. Meu filho caçula disse que vai casar agora. Meus filhos são uma bênção, graças a Deus. O meu filho caçula diz que talvez vai passar um tempo nos Estados Unidos. Ele já morou lá, talvez vai passar mais um tempo lá. E eu e Elaine estamos ficando sozinhos. Quero pedir perdão para os irmãos, porque eu trouxe a minha Bíblia e eu esqueci lá no hotel. Minha esposa tinha colocado na pasta para mim, eu tirei. Infelizmente esqueci, mas eu trouxe o texto aqui para ler para vocês. E o texto que nós vamos ler hoje é Deuteronômio 24, versículo 5. Deuteronômio 24, versículo 5. Eu quero falar hoje sobre 3 pontes para um casamento feliz. Na verdade, eu ia falar sobre 5. E à medida que eu fui escrevendo, eu falei: não dá tempo, é muita coisa, porque realmente tem tanta coisa boa que se pode falar sobre o casamento, porque o plano de Deus é que nós sejamos abençoados, sejamos felizes. E a Bíblia vai mostrar isso tão claramente. Todos acharam? Olha o que diz lá: o homem recém-casado não sairá à guerra,
nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano inteiro ficará livre em sua casa e proverá de felicidade a mulher que tomou. O homem recém-casado não sairá à guerra. Por um ano inteiro o rei, nem ninguém vai impor a ele nenhum encargo governamental. Ele tem a obrigação de ficar em casa, porque a mulher dele não pode morrer. Ele não pode morrer sem saber o que é ser feliz no casamento. Eles precisam saber o que é ser feliz no casamento. Não precisa abrir, mas Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do céu, do sol. Olha, desfruta a vida com a mulher que o Senhor te deu. Essa é a sua parte. Essa vida é vã. Tudo que está registrado hoje, tudo que está no nome de alguém hoje, já teve no nome de outra pessoa antes. Toda a terra que está no nome do João, teve no nome de outro João anteriormente. E é interessante que nós precisamos entender que Deus nos fez para que nós glorifiquemos a Deus. Mas também há um projeto de Deus em que nós sejamos felizes. Felizes no casamento. O desafio não é apenas permanecer casado. Não é viver casado 1 ano, 2, 5. Não. O desafio é ser feliz. Quantos casais dizem: eu estou casado há 10 anos, 20, 30. E às vezes, lá dentro eles dizem: está tudo tão vazio. Quanto tempo perdido. Quando eu era bem novo convertido, na nossa igreja tinha um irmão chamado Antônio Menegassi. Um irmão muito caladão, muito sério. E nós ficávamos estudando a Bíblia, e um dia eu falei com o Antônio Menegassi: irmão Antônio, eu fico receoso. A gente estudava muito Apocalipse. Eu falei: eu fico receoso de Jesus voltar e eu não ter casado. E também eu preciso casar depressa, porque já pensou, Jesus volta, e eu só casei, só fiquei casado 10 anos. Ele disse: meu querido, não preocupa com isso não. Quando você estiver casado 10, você vai estar assim: volta Jesus, não estou aguentando mais. Mas não é verdade não. A verdade é que um amigo meu disse que se ele soubesse que ser casado era tão bom, ele já tinha nascido casado. Casamento é muito bom, muito bom. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é que nós temos o direito a ser felizes. Eu venho de uma família muito difícil. O meu pai era um homem muito bravo e que bebia muito, alcoólatra. História de muito brasileiro. E quando meu pai colocava a mão no cinto, nós somos 6 irmãos, nós urinávamos na roupa. Porque o meu pai não brincava de bater. Meu pai batia na gente tanto e tão forte, que as nossas costas ficavam todas cortadas com o cinto. E ele vinha e passava sal por cima. E às vezes a minha mãe entrava na frente porque era tão agressivo, e ele deformava o rosto da minha mãe. Era um homem muito bravo, muito bravo. E quando eu me casei, foi um alívio. Depois que eu me converti, então meu pai tomou ojeriza, não queria nem me ver. Mas aí eu me casei. Eu estava namorando com a Elaine há 6 meses, não, um pouco mais, 11 menos 3. E eu estava namorando com a Elaine e eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos, naquela época o Brasil passava uma dificuldade muito grande, e eu ouvi dizer que nos Estados Unidos a gente achava móvel até no lixo. Pensei: amor, vamos para lá. A gente revira o lixo, já dá para casar. Começamos a preparar para ir para lá. E Deus falou comigo: eu estou te mandando para um lugar, você está indo para outro. Aí eu falei: bom, se foi Deus que falou, então dentro de 3 meses nós vamos casar. Falei para o meu sogro, que era outro homem duro, tão difícil. A minha esposa recebeu o primeiro beijo do meu sogro. Primeiro beijo, primeiro abraço. No casamento, quando ele entrou com ela para o casamento. Então casamos. Aquele casamento tem tudo para dar certo. O traumatizado com a traumatizada. Aquele casamento que todo mundo aposta nele.
E quando eu falei com o meu sogro que ia casar dentro de 3 meses, ele falou comigo assim: o que você fez de errado? Eu falei: nada não, estou querendo casar. E ele disse: olha, não casa, não vai ser legal. 3 meses é muito pouco tempo. Diz para ele: vou casar. Ele disse: se você vier reclamar, a resposta está na ponta da língua. Eu casei saindo de uma casa que eu não ia ter apoio. Eu não podia voltar para a casa do meu pai e não tinha nenhuma resposta na casa do meu sogro. Eu falei: eu nunca vou reclamar. E não reclamei. E sabe o que aconteceu? Eu e Elaine decidimos que íamos ser felizes. A primeira coisa para um casamento feliz, a primeira grande ponta: você precisa decidir ser feliz. Decida: eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. Mas como é que eu faço isso se o meu casamento não vai bem? Como é que eu faço isso, pastor? O senhor está falando isso porque o senhor não convive com a mulher que está na minha casa, com o marido que está na minha casa. Deixa eu te falar uma coisa: a felicidade começa sempre dentro de nós. A decisão sempre vai ter que ser tomada primeiro para você, por você e para você. Eu estava aconselhando uma senhora que vivia em crise há muito tempo. E ela havia entregado a vida para Jesus, mas a vida dela não estava mudando. O marido dela não aguentava mais. Ela de vez em quando dava uma crise, quebrava as coisas. E um dia no gabinete pastoral, eu já estava aconselhando há muito tempo. E ela disse para mim, bem firmemente: eu creio que Deus vai mudar o meu marido. Aí eu disse para ela: eu não acredito não. Normalmente é o contrário, o pastor que diz isso e a pessoa diz o contrário, né? Eu disse: eu não acredito não. Ela ficou muito nervosa comigo. Ela começou a bater o queixo. Ela gritou muito forte: vai mudar sim, vai mudar sim. Ela começou a chorar. Ela começou a ficar bem nervosa. Eu já estava até bem disposto a concordar e dizer: eu também estou achando que vai. Mas eu fiquei assim meio sem, porque eu esperava outra coisa. E de repente ela foi se acalmando e fez a pergunta que eu queria ouvir: pastor, por que o senhor acha que não vai mudar? Eu disse: porque você não está deixando mudar você. A mudança começa em nós. Nós tivemos lá na nossa igreja no ano passado com uma frase: quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. A mudança no seu casamento começa em você. A felicidade do seu casamento começa em você. Você precisa decidir ser feliz. Não busque a felicidade do lado de fora. Ela está dentro de você. Bons casamentos começam com boas pessoas. Não dependa do casamento para ser feliz. Não dependa do seu marido para ser feliz. Aliás, até eu diria que antes, muitas moças ficam procurando um rapaz e elas ficam tão tristes: eu quero tanto me casar. Hoje já está muito mais amplo no Brasil que o conceito de mulher encalhada não é a mulher que não casou, é a mulher que se casou mal. A mulher que casa errado é a mulher encalhada. Mas antigamente as moças ficavam sofrendo tanto: oh, eu preciso me casar, eu preciso me casar. E naquele sofrimento todo elas ficavam tão abatidas. E na verdade os rapazes estavam procurando uma moça alegre, jovial. E encontravam aquela moça que ia para a festa só para avacalhar a festa. E chegava na festa e ficava: o que está acontecendo? Nada não. Mas quando você decide ser feliz, em volta de você, as coisas começam a mudar. E você começa a viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. O melhor de Deus está em pessoas que realmente são bem-humoradas. Você pode ser assim. Se levantar procurando dar bom dia ao novo dia que começa. Porque a Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez. Este é dia de celebração, dia de alegria. E é interessante que quando nós estamos numa estrada, nós olhamos para a direita e nós vemos um matagal. Quando nós olhamos para aquelas terras e tem mato para todo lado, terra descuidada, nós sabemos que nasceu sozinho.
Mas quando nós olhamos para a esquerda e vemos um cafezal, nós sabemos que foi plantado. Bons casamentos não acontecem. Bons casamentos não surgem por acaso. Eles são sonhados, são projetados e são levados a cabo. Os bons casamentos são aqueles que são construídos. Poucas coisas que fazem diferença em bons casamentos. As pessoas bem-humoradas, as pessoas alegres, que levam a alegria para dentro de casa, são aquelas que costumam produzir para o casamento o que é bom. Você sabe de uma coisa boa no casamento que muitas mulheres se esqueceram? Esqueceram de esperar o seu marido. Esperar o marido. Quando eu era mais novo, eu me lembro que nós, os adolescentes, falávamos, quando eu cheguei em casa, minha esposa esperando. A gente sempre tinha a expectativa da esposa esperando. Eu descobri por quê. Porque quando a gente está namorando, a gente vai para a casa da namorada e ela está sempre esperando. Quando você chega para a namorada, você chega na casa dela e ela está lá no portão te esperando. Ela está bonita, perfumada, cabelo ainda está molhado do banho, cheirosa. E você vem trazendo um presentinho escondido assim. E quando chega perto dela, diz: você está linda. Ela diz: não tive nem tempo para me arrumar. Trocou de roupa 6 vezes, não teve nem tempo para arrumar. Você diz: meu Deus, quando ela estiver arrumada, vai ser maravilhoso. E aí, então você se casa e a esposa esquece de esperar o marido. Um dia entrevistaram um cantor secular que fez uma música assim: estou voltando para casa outra vez. Eu estou voltando para casa de vez. Eles perguntaram para ele: onde você estava que você voltou? Ele disse: lugar nenhum. A vida é um eterno regresso. A gente sempre quer voltar para casa. Como é voltar para casa na vida do casado? Como é voltar para casa na sua casa? A esposa é quem decide. Muitas vezes o marido chega em casa e a esposa está lá, toda desarrumada. Agora já não está tão cheirosa mais. E o marido chega. Ela diz para ele: ah, bem, prometi aos meninos que você vai dar uma surra neles hoje. E tira o sapato que eu limpei o chão. O homem dá vontade de fazer igual Michael Jackson. Quantas vezes as pessoas esqueceram de esperar? Ah, mas era diferente o tempo de namoro. Eu, quando comecei a namorar a Elaine, eu me lembro que ela ficava com dor no estômago, então eu sempre levava para ela um iogurte. Eu acho que eu não era muito bem visto na casa do meu sogro também não, porque o meu sogro dava o horário de eu ir embora e ele passava de cueca na sala. E voltava tomando o iogurte que eu trouxe para minha namorada. Eu não sei o que ele queria dizer com aquele negócio. A minha sogra, eu saía assim do lado de fora e ela ficava piscando a luz. Dizia: mas não é nem Natal, por que será que está piscando tanto? Eles estavam cuidando da menina porque eu me apaixonei. E sabe o que acontece? O tempo passa e as esposas param de esperar. Não esperam mais psicologicamente, não esperam mais emocionalmente, não esperam mais. Quando o marido chega em casa, está aquela mulher, cheiro de alho, nervosa, falando: pendurei mais uma conta na geladeira. E no outro dia ele chega e ela está bonita, bem arrumada, batom,
cabelo penteado. Aí ele toma um susto. Amor. Ela diz: eu vou ao dentista. Tudo isso para o dentista? No outro dia chega, ela está toda de qualquer maneira. Hoje é para mim, né, amor? Hoje é para mim. E você fica se lembrando do namoro, aquela vontade de encontrar, aquela vontade de não ir embora, aquele telefonema: desliga você, não, desliga você, não, desliga você. Os amigos da gente não aguentam, eles ficam do lado da gente: ai meu Deus, eu estava desligado, você não desligou nada, você está aí ainda, né? Aí vem um amigo da gente: pronto, desliguei para você, pelo amor de Deus. Como é que é voltar para casa? Só faz diferença quando você encontra lá alguém que decidiu ser feliz. Decidiu fazer desse casamento um casamento feliz. Ser esperado é muito bom. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, a minha mãe tinha uma loja de vestido de noivos. E a Elaine estava vestida de noiva lá dentro. Quando eu entrei, a maquiagem tinha derretido assim, de tanto ela me esperar. Tinha virado uns tijolinhos assim de lama. E eu entrei e vi aquela mulher de branco na sala. Eu tomei 3 sustos. Eu fui acostumando devagarzinho. Que susto encontrar aquela mulher parecendo uma assombração na minha casa. Mas como foi bom. Como é bom você surpreender. Porque quando você está esperando o seu marido, 2 coisas. Primeiro, o modo como ele é recebido na porta indica como ele vai estar o dia inteiro, se não a semana inteira. O modo que o seu marido for recebido na porta indica como ele vai ficar o dia todo, ou talvez a semana toda. Receba bem. Receba bem. Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso vai criar para ele um ambiente na casa. Desejo de ficar lá. E isso também sempre vai atrair alguma coisa de boa. Alguma coisa de bom. Mas também não é só o papel da mulher. O homem precisa decidir em ser feliz. O homem também precisa decidir. E sabe qual que é uma das coisas que o homem precisa fazer? Precisa se lembrar que o amor se manifesta de múltiplas formas. Amor é fidelidade, amor é compromisso. Amor se manifesta de múltiplas formas. Mas tem uma forma do amor que não pode se perder. É o amor romântico. O homem precisa resgatar o amor romântico. Sabe como é viver o amor romântico? Romance é a arte de surpreender. Romance é a arte de surpreender. Não dá para ser romântico sem ser criativo. É preciso querer surpreender. Faça o improvável. Porque a sua esposa não aguenta mais chorar na internet. Porque alguém fez um pedido de casamento muito lindo. Você não faz nada. E fica essa turma aí que joga flores de helicóptero, quebrando com a gente. Faz alguma coisa, se mexe. Ser romântico. Muitos homens se desculpam falando questão do dinheiro. Com dinheiro é mais fácil. É difícil ser romântico sem dinheiro. Quando a gente coça a canela no rachado do calcanhar da esposa da gente, porque ela não tem um creme para passar no pé, realmente o romance fica mais difícil.
Aquele pé que não vê um vazenol há muito tempo, é mais difícil mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa, independente disso, tem a ver com criatividade. O que você está disposto a fazer para ganhar o coração da sua esposa? Eu vou falar uma coisa que você vai falar, mas isso aí tem dinheiro. Tem, realmente foi dinheiro. Mas não foi só o dinheiro. A minha esposa fez aniversário e eu queria dar um presente para ela. E eu resolvi então dar um dinheiro para ela. E eu dei para ela R$2.000. Você vai me perguntar como é que foi? Fiquei quebrado um tempão. Estou brincando. Não era dinheiro que estava sobrando, não. Era porque eu queria. E aí eu peguei, fui no banco e troquei o dinheiro por 1.000 notas de R$2. Se tivesse nota de R$1, eu tinha dado para ela só R$1.000, mas não tinha, só tinha a nota de R$2. Então eu fui, deu um trabalho para trocar. E aí eu coloquei, forrei aquilo tudo na cama, deu para pôr no assoalho, e eu e meu filho lá preparando aquele negócio e tal, eu coloquei um cartaz para ela lá no quarto. 1.000 notas para uma mulher nota 1.000. Continuava sendo só dinheiro, continuava sendo R$2.000, mas tinha um sabor diferente. Porque não foi só, fiz uma transferência para você, pode usar. Tem um dinheiro aí, pode usar. Não. Foi um empenho para dizer de todas as formas possíveis: eu te amo. O amor tem que ser manifestado com as suas cores, com o seu jeito. Precisa ser manifestado. Enquanto nós desistimos de ser felizes, irmãos, nós vamos mergulhando na infelicidade, na tristeza. Tem muita gente hoje começando a tomar um remedinho. Ele diz: não, mas é um remedinho leve, é só para ansiedade. Eu não sei como é que chama não, alguém já me falou, me parece que é fluoxetina, um negócio assim. O pessoal, todo mundo vai nesse. E na maioria das vezes, eu não estou falando de todos os casos não, porque eu não sou médico, eu sei que tem caso clínico, mas na maioria das vezes a gente vai, o médico receita e a gente recebe depressa, mas nós nos esquecemos de algumas coisas. Nós nos esquecemos que muitas vezes nós só estamos com mágoa no coração. Isso não deixa ninguém ser feliz. Nós nos esquecemos que muitas vezes nós estamos abandonando relacionamentos. Nós não fomos feitos para ser uma ilha. Nós nos esquecemos que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a ansiedade. E nós nos esquecemos que a Bíblia ensina o endereço: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então nós vamos a Deus, lançamos tudo nele, depois mergulhamos num casamento feliz, num casamento abandonado. Desista de viver sofrendo. Quanta gente cultuando o sofrimento. Quando eu pastoreei na Igreja Batista do Tirol, nós recolhíamos mantimento nas casas durante o mês, e nós levávamos aquelas cestas básicas que nós fazíamos e dávamos para algumas viúvas da igreja. Todos os meses elas recebiam. O meu pastor era um pastorzão assim, coração de pastor. Nós íamos orar toda segunda-feira na Cachoeira do Macaco, e ele chegava lá e orava pelos crentes da igreja, que eram quase 1.000 pessoas. Ele orava nome por nome. Eu ficava assim: como ele consegue lembrar de todos os nomes? Aí perguntei para ele: pastor Dalci, como o senhor consegue lembrar de todos os nomes? Ele disse: não, eu faço assim, eu vou pelo endereço. Eu falei: misericórdia, ficou mais difícil ainda. Eu pego assim o Vale de Jatobá, depois eu vou pelo... misericórdia. Lembrava de todo mundo. E ele passava recolhendo aquela cesta com tanto prazer de ir na casa dos irmãos. E nós levávamos para as viúvas. E tinha uma irmã que ela era muito engraçada. Eu vou falar o nome dela, já faleceu, uma senhora bem idosa, irmã Bárbara. E a irmã Bárbara, todas as vezes que a gente levava a cesta para ela, eu nunca ouvi ela dizer glória a Deus. Eu nunca ouvi aquela mulher falar uma palavra boa. Eu nunca vi ela sorrindo, ela estava sempre reclamando. Então eu dizia para o pastor Dalci: hoje eu vou fazer ela rir. E aí eu saltava do carro. Naquela época o pastor Dalci tinha um Opala 4 portas azul, câmbio em cima, era uma beleza. E eu pulava daquele carro assim e dizia assim: ei, irmã Bárbara, tudo bem? Ela quase ria, mas ela dizia assim: está doendo aqui.
Tem gente que vive a vida igual aquela hiena do Lip do Hardes, né? Oh dia, oh azar, eu acho que vai chover. Seu casamento vai mudar quando você quiser ser feliz. Desista da infelicidade. Tem gente sofrendo. Olha, a Bíblia diz: sofre comigo, como bom soldado de Cristo. Mas tem alguns motivos que nós não devemos sofrer. Não sofra por coisas imutáveis. Tem coisa que não vai mudar. Não sofra por coisas banais. E não sofra por coisas inexistentes. Teve um homem que disse assim: na minha vida eu tive milhares de problemas, a maioria dos quais jamais existiu. Deixa Deus te consolar, tirar um motivo da sua tristeza e decida: eu vou ser feliz. Segunda ponte para a felicidade: fidelidade e transparência. Sabe, queridos, a minha esposa, ela é muito transparente, e eu também. Na verdade, nós temos 26 anos de casado e nós nunca nos apanhamos em uma mentira. Nunca. Elaine, eu nunca apanhei a Elaine em uma mentira. E ela também nunca me apanhou em uma mentira. Claro que eu tenho um tanto de defeito, irmãos. Estou contando aqui algumas qualidades. Eu tenho um tanto de defeito. Qualquer dia eu venho para contar os defeitos. Mas não vai ser um bom conto, melhor você não vir. Mas quando a pessoa fala a verdade, todo mundo tem que estar disposto a perdoar. Você está disposto a ouvir alguma coisa e perdoar? Levanta a mão. Eu cheguei em casa um dia, eu trabalhava no Corpo de Bombeiros. Eu trabalhava um dia e folgava 2. Então eu ficava o dia e a noite no quartel. E eu cheguei e Elaine falou comigo: eu tenho que te falar uma coisa. Nós éramos casados de pouco. Eu disse: pode falar, amor. Ela começou a chorar, falou: não tenho coragem. Falei: pode falar, amor. Disse: não tem coragem. Chorou. Eu disse: pode falar, amor. Eu já estava desesperado. Eu disse: não tem problema, fala. Ela disse: eu não sei como te falar isso. Eu disse: pode falar. Lá dentro eu pensei: meu Deus, será que eu vou conseguir perdoar? Uma situação grave. Eu já sabia o que tinha acontecido. E ela continuou chorando. Eu disse: fala, por favor. Já estava sofrendo porque ela não falava. Ela disse para mim: amor, eu não sei se você vai me perdoar, mas eu fumei um cigarro. Eu disse: ai, não foi maconha não, né, amor? Não, fumar pode. Estou brincando. Fumar não pode, tá, irmãos? Mas foi tão interessante quando nosso casamento começou, com alguém que não consegue conviver com a mentira, que não consegue guardar coisinhas pequenas, que tem dificuldade de falar, mas paga o preço de viver um casamento onde tem confiança, onde tem fidelidade, tem transparência. E você sabe, queridos, que a fidelidade só pode ser plenamente compreendida quando a gente define a infidelidade. Infidelidade é tudo o que eu faço e o meu cônjuge não pode saber. Infidelidade é tudo o que eu faço e o meu cônjuge não pode saber. Eu estava aconselhando um casal. A mulher tinha caído em adultério. Era uma moça jovem, bonita. E eu estava aconselhando. Os 2 casais eram evangélicos. Eles estavam tentando refazer o casamento. Uma luta tão grande. E num dia ela me ligou e disse para mim: pastor, vamos tomar um sorvete? Não foi me ligou, ela estava no gabinete. Falou: pastor, vamos tomar um sorvete? Eu disse para ela: seu marido pode saber que você vai tomar um sorvete comigo? Ela disse: pode. O que tem? Eu disse: minha mulher não pode saber não. Não dá para tomar esse sorvete não, minha mulher me mata. Infidelidade é o que eu faço, meu cônjuge não pode saber. Ele não quer, não deve, não faça. Sabe, queridos, nós precisamos viver um casamento onde tem fidelidade, transparência. Agora a outra questão da fidelidade é que o ciúme não premia a fidelidade. Imagina aquele homem muito fiel,
tão fiel à esposa, e quando ele chega, a esposa cheira a roupa dele, e a esposa abre a carteira dele, e mexe no celular dele. Vamos combinar, né, irmãos? Celular de casal não tem que ter senha, a não ser que seja para criança não mexer, mas um sabe a senha do outro. Eu não mexo no celular da minha esposa, não mexo, até porque o dela sempre é mais complicado. E ela não mexe no meu, não porque não posso, os dois estão sempre jogados por lá. Eu não mexo na bolsa da minha esposa, porque não tem a menor necessidade. Mas não tem que esconder, é aberto, porque nós somos casados. Mas quando a mulher tem ciúme exagerado, ou o marido tem ciúme exagerado, os ciúmes não premia a fidelidade. Chega uma hora que a pessoa diz: por que eu estou sendo fiel? Se mesmo sendo fiel, eu sou tido por infiel. Conheço um rapaz que falou: eu estou ganhando a fama sem deitar na cama. Eu sou fiel à minha mulher, e todos os dias ela fala que eu sou infiel, então eu vou ser infiel. E ele passou a ser infiel com a esposa dele. Infelizmente, foi muito triste. E ele se desviou e foi muito, muito difícil. Agora, queridos, outro aspecto sobre fidelidade. Um dos aspectos da fidelidade é fazer sexo com o marido. Você sabe que muita mulher diz assim: eu sou fiel, eu nunca tive com outro homem. Mas é tão fiel que quase não está nem com o marido dela também não está com ninguém. O casamento, em última análise, é quase que um contrato de exclusividade sexual. Dá para conviver com a mulher que não gosta muito de arrumar a casa, mas não dá para conviver com a mulher que dorme com o vizinho. Dá para conviver com aquele homem que não gosta de tomar banho. Sabe aquele homem que quando levanta da cama parece o santo sudário, ele desprega assim. A mulher fala: levanta bem para trabalhar. Uai, já levantou, né? Porque tem homem que não gosta muito do banho, meus irmãos. Ele gosta de chegar igual aquele marido sorrisal. Ele entra na casa e vai dissolvendo. Joga o paletó na sala, joga a calça para um lado. Chega lá na cozinha só de cueca, parecendo um sapinho. Gordinho assim, com as perninhas magrinhas, os bracinhos magrinhos. Perguntando: hoje é dia do sim? Não é à toa que a gente é conhecido como homo sapiens, não, irmãos. Dá uma olhada, né? Quando você fizer mais de 40 anos, dá uma olhadinha no espelho. Como é que... Só não dá para conviver com o homem que está dormindo com outra mulher. Já que é um contrato de exclusividade sexual, poxa, então você precisa ter uma vida íntima prazerosa, intensa. Como eu disse sobre esperar o homem, quantas mulheres, por não esperar o marido psicologicamente, nunca estão preparadas para ele. Na nossa igreja tem um casal que eu e minha esposa conhecemos há muitos anos, talvez há uns 30 anos. Eles são um exemplo, um casal tão maravilhoso, um casamento maravilhoso. E eles sempre viveram um casamento muito, muito poderoso. E aquela mulher diz que ela forra a cama, orando a Deus, para ser uma esposa quente para o seu marido. Ela diz: eu forro a cama, orando ao Senhor, e dizendo: eu vou ser uma mulher quente para o meu marido. Eu vou honrá-lo no leito. Eu não estou falando isso para os homens não, irmão, porque na maioria das vezes os homens têm mais necessidade sexual do que as mulheres. Se tiver algum homem aqui que a sua mulher gosta mais de sexo do que você, nós te odiamos. Você não precisa nem se manifestar, não. Nós estamos aqui com você, ó. Mas é interessante como deve haver um preparo nessa área. Eu vi uma mulher dizendo que ela estava lendo um jornal, estava escrito assim: faço massagens sensuais. Ela disse: que coisa legal para fazer para o meu marido, olha que bacana. E ela continuou lendo e estava escrito assim: sou tudo o que a sua mulher não é. Nenhuma dessas mulheres
pode superar uma esposa. Mas ela se dispõe de uma maneira que muitas esposas não se dispõem. Eu não estou te dizendo aqui para coisas indevidas, não. Estou dizendo para aquilo que é lícito, que é puro aos olhos de Deus, que é santo. E toda mulher deveria dizer: meu marido será abençoado nessa área. Faz parte da fidelidade. Faz parte da fidelidade. E quando você faz isso, seu marido se torna mais romântico. Você sabe que tem palavras, marido, que se a sua esposa não ouvir de você, ela não vai ouvir de mais ninguém. Na boca de outro homem é imoral, é injusto, é inconveniente. Deus colocou você para falar para sua esposa o que ela precisa ouvir. Só você pode dizer. Terceira ponte para um casamento feliz: o perdão verdadeiro. Você sabe que não há nenhum bom casamento que não tenha passado pelo crivo do perdão? Não há. Não há nenhum bom casamento que não tenha passado pelo crivo do perdão. São duas coisas que todo casamento passa: pela luta e pela necessidade do perdão. A Bíblia diz que o dia mau está previsto. Depois de ter desfeito tudo, permanecei firmes para enfrentar o dia mau. Você sabe que nós não temos agenda para o dia mau. Nós não temos agenda para o dia mau. A gente não tem foto do dia mau. A gente tem foto da praia, do aniversário, do dia bom. Agora o dia mau vem sem convite, vem sem agenda. Você se prepara todo para aquele jantar romântico e chove na sua chapinha. Dia mau. É luta todo dia batendo na porta. Dia mau. Ninguém fala assim: vou tirar uma foto dessa briga. Hoje eu vou dar uma briga, eu quero tirar até uma foto. Pega a máquina lá para mim, por favor. Sabe, queridos, mas também tem uma coisa que nós precisamos ter no casamento: é o perdão. Eu me lembro que eu briguei com a Elaine um dia. Eu não me lembro há quanto tempo. E eu falei com ela assim, tem muitos anos, porque eu era da igreja do Tirol ainda. Eu falei com ela, não que eu não briguei mais depois desses anos, tá? Estou contando aquela. E eu naquele dia falei com ela assim: não vou te pedir perdão. Todas as vezes sou eu que peço perdão, e eu não vou pedir perdão. Eu estava fazendo pressão, é claro que não sou eu que peço perdão, mas eu estava fazendo já uma pressão para dizer que daquela vez eu estava muito nervoso. Bom, passaram uns 3 dias, eu já estava com tanta vontade da gente fazer as pazes, mas a minha esposa não tinha feito as pazes. E eu ia pregar no domingo, e era domingo de ceia. E eu não conseguia receber a mensagem, eu não conseguia saber o que pregar. Eu estava tão desesperado. Falei: Deus, como é que vai ser esse negócio? O Senhor não fala comigo. E chegou a hora do culto, eu estava indo para o culto e ainda não sabia o que pregar. A nossa igreja tinha 2 cultos muito cheios. E eu me arrumei e olhei para lá para o quarto. A minha esposa estava igual a bruxa memeia, não tinha se arrumado não. Aí eu falei: não vai ao culto não? Eu estava com muita expectativa, que era dia de ceia. Nós íamos trocar o carro. Você me perdoa, eu também me perdoa. Mas ela não se arrumou, disse: não vai ao culto? Ela disse: não. Eu disse: por que não vai? Ela disse: por causa do pregador. Aí nós tivemos uma briga evangélica: sai dela, sai dele, sai de mim, sai de todo mundo. E eu saí falando algum versículo, sede submissa, alguma coisa assim. E fui para a igreja, mas fui tão triste. Sem condição de pregar, sem condição de nada. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer lá? Acho que eu vou pregar sobre Naamã. Chegou e falou assim: o negócio é o seguinte, irmão. Leproso por leproso, todo mau marido está leproso. Mas cheguei lá.
O pastor Dalcito estava lá no altar já. E eu contei para o pastor Elton, que era um pastor que trabalhava conosco lá. Falei, pastor Elton, estou assim, eu estou tão triste. E eu estou endurecendo, eu não pedi perdão, e eu não recebi a mensagem até agora. Ora por mim. Quando eu falei, ora por mim, o pastor Dalcito, lá do altar, falou, vamos ficar de pé e vamos orar. Nós ficamos de pé e o pastor Elton orou por mim. Ele acabou de orar, e eu pensei, bom, agora pode me dar mensagem, Senhor. Enquanto eu pensei isso, o pastor Dalcito falou, pastor William, por gentileza, pode vir, vai pregar. Eu fui para o altar pensando, e agora? Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que enquanto o pastor Elton estava orando por mim, eu falei com Deus, Deus, quando eu chegar em casa, eu vou pedir perdão à minha esposa. Eu sei que eu estou errado. E aí eu comecei a pregar. Eu já não me lembro o que, mas eu me lembro que o culto não parecia que não ia acabar. E todo mundo gritando e dando glória a Deus, e todo mundo pulando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi um culto tão especial. Começou o segundo culto. O segundo culto eram os irmãos mais velhos. Quando eu olhei, parecia um tanto de cotonete pulando. Estava todo mundo pulando também. Eu falei, gente, que coisa é essa? O culto custou acabar, enquanto estava acontecendo aquela unção, aquele mover na igreja. Eu tenho certeza que não por minha causa, mas apesar de mim, pela misericórdia de Deus. Provavelmente pela vida do meu pastor Dalci, que era muito abençoado. Mas eu estava lá pensando como eu ia pedir perdão para a Elaine. Pensei, eu vou chegar lá, eu vou para a janela, eu vou fazer uma serenata para ela. Pensei, gente, eu moro na favela. Vai bagunçar a favela. A favela é pecado social, eu já morei lá, irmãos. É horrível a gente morar num lugar que você vê que é discriminado. Bom, apesar de que foi um ponto de tempo bom na minha vida. Aí eu falei para mim, Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, olha, eu vou escrever numa folha, eu te amo. Só para clarear, irmãos, eu não estou falando mal da favela, não. Estou falando que favela é pecado social, é culpa do poder público, né? Que deveria ter uma situação melhor. E que eu já morei lá, fui muito feliz lá. Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu morei lá. Foi uma bênção na minha vida. Mas então, eu comecei a dizer, eu vou escrever no papel, eu te amo, me perdoa, como eu fui tolo. Eu vou escrever e eu prego na sala inteira, e eu vou pregar na sala inteira, e eu chamo a minha esposa e falo, amor, me perdoa. E ela vai me perdoar. Aí eu pedi, alguém foi lá na secretaria, pegou um maço de folha, um pincel atômico, uns durex, eu levei para casa e comecei a escrever. Eu comecei a escrever e, de repente, Elaine saiu do quarto. Uma blusa de político. Se eu não me engano, Totó Teixeira para vereador. Uma touca no cabelo. Daquelas que tem um furo, sempre tem um furo, né? Porque senão estava na perna. Com a cara muito ruim, passou para o banheiro. Ela parecia um personagem da família Addams. Aí eu falei com ela, Deus já tinha feito a obra em mim, e o diabo ainda não tinha largado. Estou brincando. Irmãos, essa parte é um pouquinho de exagero, tá? Ela não estava vestida com essa camisa, não. Mas realmente estava assim, bem mal-humorada. E aí eu falei, amor. Ela falou comigo assim, Eu disse, faz favor. Aí chegou até perto de mim e eu comecei a passar aquelas folhas dizendo, eu te amo, me perdoa, amor. Eu estou sendo um tolo. Aí, irmãos, ela arrancou aquela touca, tirou aquela camiseta, ele estava com uma camisola preta por baixo. Ô glória, quando essa camisola preta sai do armário, isso é uma maravilha, Deus está operando. Pedir perdão é uma bênção, perdoar é uma bênção. Não há nenhum bom casamento. Quantas vezes eu precisei do perdão da minha esposa? Quantas vezes eu precisei do perdão dos meus filhos? Quantas vezes? Bons casamentos
são aqueles que passaram pelo perdão. Muita gente vive a vida olhando pelo retrovisor, está sempre olhando para o passado, mas lá atrás você fez isso. E alguns, quando brigam, fazem um X-tudo. Você lembra, semana passada, o outro, né, mas e o mês passado? O outro, mas ano passado você falou assim, assim, assim. Mas você lembra lá no começo do nosso casamento? Volta tudo, toda briga faz um X-tudo. E aí, toda vez a briga fica maior. Porque não perdoou. Perdão muda as coisas. Perdão faz diferença. Sabe, queridos, eu vou encerrar te contando uma história de um casal que eu atendi no gabinete pastoral. Eles chegaram no gabinete e se assentaram, e a mulher disse: pastor, eu vim aqui para o senhor me ajudar a separar, para o senhor ver com que eu vou ficar dos bens desse safado, porque isso não é homem, pastor, isso é um safado, um vagabundo. Ele já me abandonou, está lá na casa dos pais dele, porque é um covarde, o pai dele é assim mesmo. E ele falou: eu não vou ficar com essa mula não, pastor. E eles foram trocando palavras assim. Eu fiquei no gabinete e eles brigaram na minha frente, um agredindo o outro, falavam comigo, mas era como se eu não estivesse lá. E eles brigaram durante 4 horas. Durante 4 horas. De 10 horas da manhã, eu perdi o horário do almoço, até as 2 da tarde, quase 2 da tarde, eles estavam brigando. Ele pegou uma cadeira e balançou a cadeira, parece que ia bater nela, e ele segurou ela pelo braço, e eles pareciam que iam se agredir, e eles estavam brigando, e eu só fazia pequenas intervenções, mas a minha voz quase não estava nem aparecendo lá, e eles brigavam e xingavam muito um ao outro. E aí ele foi lá para fora, voltou, e depois de quase 4 horas eu falei com eles: eu vejo um futuro tão maravilhoso para vocês. Eu vejo um casamento tão maravilhoso. Eu vejo Deus operando na vida de vocês de maneira tão poderosa. Eu falo: pastor, o senhor ficou doido, pastor? É só o senhor que vê isso, pastor. Pastor, eu vim aqui para o senhor me dizer qual que é a minha parte nos bens. Pelo amor de Deus, não quero esse homem nunca mais na minha vida. Eu disse para eles: ninguém briga para separar. A gente briga para ficar juntos. A gente briga para consertar. Eu disse para ele: você quer voltar para sua casa? Ele disse: para essa mulher desse jeito eu não quero não, pastor. Eu disse: não é para mulher desse jeito. Para ela transformada, cheia do Espírito Santo. Ele ficou sem graça, olhou para o chão e falou: eu quero. Eu disse para ela: você quer que ele volte para casa? Safado, vagabundo, não quero desse jeito, não quero que volte nunca. Não é desse jeito. É um homem de Deus, abençoado, cheio do Espírito Santo. Ela disse: eu quero. Eu falei: eu vou orar por vocês. Você vai voltar hoje para casa, tá? Ele disse: tá. Orei por eles. Irmãos, já tem talvez uns 3 ou 4 anos que eles estão lá vivendo o casamento. Sabe, queridos, onde há perdão, há possibilidade. Deus sonhou com as famílias. Nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, todo casamento é feliz, toda família é abençoada. Mas lá em Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não muda a nossa vida sem mudar a nossa mente. Deus não muda a nossa vida sem mudar a nossa mente. Pensamentos errados são como placas na estrada, indicando o caminho errado. Alguém indo para a Bahia, e outro, por brincadeira, mudou a placa, colocou o sentido contrário.
ele nunca vai chegar ao seu destino. Pensamentos errados nos levam para o lugar errado. Mas quando nós renovamos a nossa mente, porque quando você foi recriado, o seu espírito foi recriado, mas sua mente continua a mesma, precisa ser renovada. Você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na boa vontade de Deus, seu casamento é uma bênção. Na perfeita vontade de Deus, sua família é maravilhosa. Você vai experimentar o melhor de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fique de pé e nós vamos orar. Meus 2 filhos são muito especiais. Os 2 são músicos. Os 2 são compositores. Os 2 compõem com muita graça, muita habilidade. E os 2 aprenderam inglês sozinho em casa. São muito especiais. E o meu filho fez uma música quando o filho dele nasceu. E um dia, ele estava no começo do casamento e muito nervoso, falando em separar da esposa dele. E eu chamei o meu filho e conversei um pouco com ele. Eu falei algumas palavras que pareciam não estar movendo o coração dele. Mas aí eu lembrei para ele um pedacinho da música que ele fez. Na música dizia: na nossa casa, as crianças estão brincando e tem grama no quintal. Eu comecei a dizer para ele: sabe, Wolfgang, na sua casa tem grama no quintal. Ele começou a chorar. Eu não sei como está o seu casamento hoje, mas eu só lembrei para o meu filho dos seus sonhos. Eu sei que um dia você sonhou. Relembre o sonho. O tempo passa. O tempo mudou o nosso corpo. Mas quando eu olho para Elaine, eu me lembro que dentro dela mora a menina por quem eu me apaixonei. Eu escolhi amar essa menina. Tirei da casa dos pais dela e disse para ela: eu vou te amar. Eu sempre me lembro dos sonhos que sonhamos. Sabe essa mulher que está do seu lado? É a melhor mulher do mundo. Foi com ela que você sonhou. Sabe este homem que está do seu lado? Melhor que qualquer artista. Olha para ele. Talvez você vai dizer: ele está meio gordinho. Cuida dele. Lá fora tem umas mulheres assim: cai, cai, balão, aqui na minha mão. Segura o gordinho. Dentro deste corpo mora um homem por quem você se apaixonou. Dentro deste corpo mora a menina por quem você se apaixonou. O corpo muda, mas a menina está lá. Chame ela de volta. Talvez ela parou de sorrir. Quem sabe tem um tempo que ela parou de sorrir. Faça ela sorrir outra vez. Conte para ela aquela piada de novo. Quando eu me casei com a Elaine, nós vivíamos um tempo tão difícil, tão difícil. Nós nos casamos e não tivemos dinheiro para ir a lugar nenhum. Eu tirei 38 dias de férias, mas eu não tinha dinheiro para ir a lugar nenhum. Eu morava pertinho do Carrefour, então eu levava a minha esposa para fazer compras. Nós enchemos o carrinho de compra, enchemos 2. Tudo que ela queria, eu dava. Amor, posso levar? Olha que coisa maravilhosa. Pode, amor. Ela põe no carrinho. E nós comprávamos tanto. Depois encostávamos os carrinhos e ia embora, porque não tinha dinheiro para pagar. Mas comprou. Estava tão feliz. Quando eu fiz 25 anos de casado, nós fizemos uma viagem para a Europa. Um passeio marítimo. Eu não faço cruzeiro porque, infelizmente, estou brincando. Fizemos um cruzeiro.
E eles fizeram um bolo para nós na igreja, colocaram em cima do bolo a noiva empurrando um carrinho de compras e eu estava dentro do carrinho. Deus tem algo para você tão grande neste casamento. A gente não envelhece no amar. A gente não envelhece no amar. Quando a mão procura outra mão, não importa se ela tem rugas, não importa se ela treme, ainda é a mão que esteve dada à minha mão durante a caminhada. A gente não envelhece no amar. Não há nada mais triste do que o calor de outra mão na nossa mão. Não há nada mais triste do que o abraço estranho. Deus te deu alguém para abraçar. E os céus aplaudem o seu amor. Fala para sua esposa, diz para ela: eu te amo. Pode dizer em francês: I love you. Diz para ela o que você mais aprecia nela. Diz para ela. Fala com ela. Não é como fica olhando para mim, não. Fala com ela. Fala com ela: eu sei a cor do sapato que você está calçando. Você pensa que eu não presto atenção em você? Não, você tanto homem olhando para baixo. Fala outra coisa então. Feche seus olhos. Eu gostaria que essa noite fosse uma noite de cura. Eu não sei se você vai ter coragem para isso, mas se você, como casal, tem uma palavra que te machucou e que tem estado guardada, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Se você apenas quer consagrar o seu casamento e dizer: eu quero e eu decido ser feliz, vem à frente. Se você quer dizer: as muitas águas não poderão afogar esse amor, sufocar esse amor, nem os rios afogá-lo, sai do seu lugar, vem à frente. Vem dizer, vem declamar o seu amor aqui na frente, sai do seu lugar. Você que quer, vem aqui na frente. Quer que seja cura para você. Irmãos, eu não tenho a pretensão de pregar uma boa mensagem, não. Eu tenho a pretensão de que Deus faça um milagre na sua vida, milagre no seu casamento. Sua mão não foi feita para ferir a sua esposa. A sua mão não foi feita para ser levantado contra ela. O Senhor teu Deus não te fez para isso. O Senhor quer trazer um nível de cura mais profundo. O Senhor quer agir na sua vida e na sua história hoje, no profundo. Você tem estado ferido com seu marido, de tal maneira que você já não tem mais desejo nem de brigar. Dentro de você, você tem pensado: não faz mais diferença, não vale a pena lutar. Mas o Senhor Deus vem entrar no seu casamento nesta noite. Vai te arrancar deste lugar escuro, vai te arrancar deste lugar onde você entrou para se esconder, para se proteger, e vai te pôr para fora de novo para sonhar.
Oh Senhor Deus, nós oramos, Pai querido, mas só o Senhor pode fazer o milagre. E nós declaramos sobre estes casamentos, sobre essas esposas, sobre estes maridos, noivos e noivas, nós declaramos, Pai querido, que o milagre se manifeste, que haja uma profunda restauração, um profundo milagre, Senhor, que sejam restaurados. E nós declaramos em nome de Jesus que a mão do Senhor seja manifesta neste lugar, que a unção do Senhor se derrame, que o Senhor possa se manifestar, Senhor, curar os corações, curar os corações. Senhor, este passado doloroso será apagado, essas lembranças que ainda machucam serão apagadas, Senhor. A tua mão, Senhor, vai trazer cura, e o Senhor vai se mover neste lugar. Nós cremos, Senhor, que de uma maneira sobrenatural o Senhor vai se mover neste lugar. E nós declaramos sobre esta casa e esta família que a paz do Senhor inunde este lugar em nome de Jesus. E aqueles que tinham desistido, Senhor, desistido, aqueles que diziam: eu vou continuar casado, mas eu desisto de ser feliz, sejam restaurados agora, restaurados, que a vida do Senhor os renove, sejam cheios da glória de Deus. Eu abençoo o teu casamento, eu abençoo a tua aliança. Oh, não é a dor do que está no teu dedo, não é uma joia que está na tua mão, é o penhor da aliança. Os céus reclamam a veracidade desta aliança. O Senhor Deus é o juiz, e Ele é o abençoador desta aliança. Ser fiel, permanece fiel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Vamos aplaudir ao Senhor. Toda glória a Ele.